Olá, meus queridos. Vamos, então, à síntese do arquivo 23, que versa sobre a psicologia de Zonde. O Dr. Zonde, ele era de formação freudiana, passou pelas duas grandes guerras, e veja que eu coloquei aquele centralizado entre esses dois grandes mestres, o Freud e Jung. Esses três grandes mestres praticamente viveram no mesmo período. O Zonde faleceu recentemente em 86, o Jung em 61 e o Freud em 39. O Zonde, ele descobriu que no homem e nos animais há 8 pulsões instintivas comuns. Veja que a gente veio ao longo do curso, a gente vai, ao longo do curso, falar muito sobre essa questão instintiva, que é de suma importância para vocês compreenderem onde ela entra nesse processo de pulsões e, por que não, a título de inconsciente coletivo do Jung. Mas a primórdio, a princípio agora, né, a priori agora, me permita falar um pouquinho das pulsões do Zonde para você entender. Essas 8 pulsões instintivas dos Zondes são mania e depressão, que tem uma relação na forma como nós nos relacionamos socialmente, homossexualismo e sadismo, que são as pulsões sexuais, e a histeria e epilepsia, que são as pulsões éticas e morais. Agora, fora essas 6 pulsões introdutórias, há outras duas, que é a paranoia e a catatonia, que ela se evidencia muito mais no homem do que nos animais. Tá? Veja que o Zonde, ele diz que essas pulsões instintivas, elas são comuns a todos os seres humanos. E veja que, daqui a pouco a gente vai falar, né, do arquivo sobre o Jung nos remete a essa coisa do inconsciente coletivo. E aqui nós temos um gancho em todo o trabalho do Zonde, para vocês entenderem que essas 8 pulsões instintivas estão relacionadas aos arquétipos de Jung. Mas numa outra abordagem, a gente vai chegar com bastante detalhes para você entender sobre essa questão. Então, veja aqui, os estudos de Zonde têm uma sintonia, uma sinergia incrível com toda a filosofia dos trigamas, que, em tese, no céu anterior, como está aqui nesse slide, representa a nossa mente perfeita. E observe que, nesses 8 trigramas do céu anterior, há alusão a 8 animais astrológicos. Curioso, né? O Zonde fala que o homem tem 8 instintos comuns aos animais. E nos trigramas, há alusão a 8 animais astrológicos. Que curiosidade que é essa? Pois bem, se você avançar um pouquinho mais, você vai perceber o seguinte, que esses instintos dos animais astrológicos casam com precisão absoluta nas definições de pulsão de Zonde. Se você pegar a filosofia dos trigamas e a compreensão dos instintos desses animais astrológicos da cultura chinesa, você vai compreender as pulsões zondianas presentes nesses 8 trigamas. E quando você faz isso, e sabendo do conceito trigramático, que o céu anterior representa a nossa mente perfeita, e esse céu anterior dá origem ao nosso ego, a nossa mente imperfeita, no céu posterior, veja que nos trigramas do céu anterior, nós temos também esses animais astrológicos associados para que a gente compreenda com precisão que nos 5 elementos que representam os trigramas do céu anterior, e esses 5 elementos, que são trigramáticos, também possuem relação com esses animais astrológicos, veja que as pulsões de Zonde estarão presentes aí nos 5 elementos e, por que não, também no ego. Então, deixo claro para você aqui que a gente vai levar você a compreender que a ação dos trigramas em Zonde permitem associar todo esse trabalho do Zonde em Jung.
E aqui, para encerrar, veja que a gente postou aqui uma alusão ao céu anterior, os trigramas do céu anterior, representarem em onde eles têm o conceito de ego pontífice e em Jung são os arquétipos do inconsciente coletivo da cultura chinesa. Então veja que os arquétipos da cultura chinesa se fazem presentes no céu posterior, nos 5 elementos, onde residem os nossos complexos, as nossas sombras e o inconsciente pessoal. Então, espero ter deixado claro para você aqui que a gente vai, nessa aula 23, construir todo um estudo zondiano para vocês entenderem esses trigramas associados a essas pulsões instintivas, para gradativamente levar você para Jung na aula posterior, que a gente vai explicar com mais detalhes. Um grande abraço.